Olá, queridos alunos e alunas, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de ENOR sobre imóveis rurais. Vou retomar um pouco o final da aula passada, quando estava falando sobre fracionamentos de imóveis rurais. Falei um pouquinho e hoje vamos complementar essa parte. Lembrando aos senhores que a regra geral é que para fracionar um imóvel rural, deve-se respeitar a fração mínima para parcelamento, conforme previsto no artigo 8º caput da Lei 5868 de 1902. Para dividir ou fracionar um imóvel rural, deve-se sempre respeitar a fração mínima para parcelamento. Essa é a regra geral. E também falei com os senhores que o entendimento atual do INCRA é de que para esse tipo de fracionamento não se necessita qualquer autorização prévia do INCRA. A previsão no CCR da fração mínima para parcelamento já é uma autorização implícita para que ocorra o fracionamento. Cabe ao INCRA apenas fazer, posteriormente, a autorização cadastral daquele imóvel. No entanto, digo aos senhores e às senhoras que esse entendimento não era pacífico até o advento da Súmula Normativa número 82 de 2015, que é a Súmula Normativa atual, que fala dos cadastros de imóveis rurais. À época da vigência da revogada Súmula Normativa 17b de 1980, também do INCRA, existia uma divergência doutrinária a respeito disso. Para o professor Eduardo Agostinho Arruda Augusto, para se fracionar o imóvel rural, era necessário que ocorresse a autorização prévia do INCRA, a não ser que esse desmembramento ou fracionamento já tivesse vinculada a uma alienação. Tá? Então, volto a destacar. Professor Eduardo Agostinho Augusto, à época da vigência da revogada Súmula Normativa 17b do INCRA, o fracionamento, para fracionar o imóvel, era necessária a autorização do INCRA, a não ser que esse fracionamento já tivesse vinculada a alguma alienação dessa parcela. Mas hoje em dia, volto a destacar, está pacificado, é um entendimento do INCRA, que a fração mínima de parcelamento já seria uma autorização implícita para tal fracionamento, cabendo ao INCRA apenas atualizar o seu cadastro posteriormente. E digo a vocês que para qualquer tipo de fracionamento, até mesmo para os casos de loteamentos de imóveis rurais, em que se aplica o Decreto-Lei 58 de 1937, também o INCRA não faz qualquer manifestação, qualquer autorização prévia para a materialização do loteamento como condição para a materialização. Da mesma forma, o INCRA tem apenas que atualizar o cadastro posteriormente ao registro desse loteamento na matrícula do imóvel. E assim como acontece também com os fracionamentos decorrência de desmembramentos, nos casos de loteamentos rurais, cada lote deverá ter uma área correspondente à fração mínima para parcelamento daquele imóvel. Não se pode lotear com lotes abaixo da fração mínima. Tá bom, pessoal? Bom, agora vamos ver o que prevê o artigo 8º, parágrafo 3º dessa Lei 5868 de 1902. Nesse parágrafo, há a disposição expressa de que tanto o notário como o registrador, se praticarem atos que ofendam a fração mínima para parcelamento, irão responder civil, criminal e administrativamente. Então, preste atenção que o parágrafo 3º do artigo 8º trata da responsabilidade do notário e do registrador na prática de atos que ofendam a previsão do artigo 8º caput da Lei 5868 de 1902. Deve-se respeitar a fração mínima para parcelamento. Essa é a regra geral, mas temos exceções previstas em lei e vamos ver quais são. Primeira exceção diz respeito ao previsto no artigo 8º, parágrafo 4º da Lei 5868 de 1902. Vamos ver o que dispõe o parágrafo 4º. Vamos lá. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que a alienação da área destine-se comprovadamente a sua anexação ao prédio rústico confrontante, desde que o imóvel do qual se desmembre também permaneça com uma área igual ou superior à fração mínima para parcelamento.
Então, é aquele caso do proprietário do imóvel lindeiro, que quer adquirir uma pequena fração do imóvel vizinho, ele pode adquirir, anexando essa área à sua matrícula, e a área remanescente daquele alienante deve ficar igual ou superior à fração mínima para parcelamento. A segunda hipótese diz respeito à emissão de concessão de terral de uso ou título de domínio em programas de regularização fundiária de interesse social em áreas rurais. Tá? Então, nos casos de concessão de terral de uso ou título de domínio em programas de regulação fundiária de interesse social, também pode ter imóveis abaixo da fração mínima para o parcelamento. Terceira hipótese prevista nesse artigo diz respeito aos imóveis cujos proprietários se enquadrem no conceito de agricultor familiar, previsto na Lei 11.326 de 2006. Falei que vocês não vão passar sobre isso. O agricultor familiar, que é aquele que dá sua atividade junto com sua família, eventualmente utilizando-se da atividade de terceiros, mas o que predomina é a atividade sua de família, ele consiga obter meios de subsistência com a atividade e, ao mesmo tempo, progresso social e econômico na área que vive. Esse agricultor familiar, ele pode ter imóvel abaixo da fração mínima para parcelamento, conforme a previsão do inciso 3 do artigo 8º da Lei 5.868. E, por fim, o inciso 4 diz respeito ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do município. Mas aqui, cuidado com uma coisa. Não quer dizer que, se a área for transformada em urbana por lei, ele possa fracionar imóveis abaixo da fração mínima. Não é isso que o legislador pretende autorizar aqui. O que ele quer dizer aqui? Se por acaso uma lei municipal que transforma urbano atinge apenas parcela daquele imóvel rural, ele pode transformar aquela área urbana e a área remanescente pode ficar abaixo da fração mínima, tendo em vista que não foi atingida pela lei municipal, não foi essa área incorporada à zona urbana, expansão urbana ou de urbanização específica. Então, é apenas para esses casos em que uma área foi transformada em urbana e a área rural permaneça abaixo da fração mínima para o parcelamento, tá bom? Então, primeiras regras referentes às exceções à fração mínima estão no artigo 8º, parágrafo 4º da Lei 5.868 de 1902. Agora temos uma outra exceção interessantíssima, preste atenção, que estão previstas no Decreto Federal 62504 de 68. Decreto Federal 62504 de 68 prevê hipóteses especiais de desmembramentos particulares para atendimentos a interesses públicos. Então, o Decreto Federal 62504 de 68 traz hipóteses especiais de desmembramentos particulares para atendimentos a interesses públicos. É assim que o legislador tratou das hipóteses previstas no Decreto Federal 62504. Nesses casos, o que se exige é a autorização prévia do INCRA. E essa autorização prévia deve estar expressa, inclusive, na escritura pública, no documento que for transferir, eventualmente, essa parcela para um terceiro. Tá? Então, o Decreto Federal 62504 prevê hipóteses excepcionais também de fracionamentos de imóveis abaixo da fração mínima para o parcelamento. Estão previstas no artigo 2º, inciso 2 desse decreto. E são para as seguintes hipóteses: quando forem para fins comerciais, quando forem para fins industriais ou para serviços para a comunidade. Então, existem 3 espécies, artigo 2º, inciso 2, de fracionamentos para atendimento a interesses públicos, para fins comerciais, para fins industriais e para fins de atendimento a serviços da comunidade. Então, vamos às regras previstas nesse artigo 2º, inciso 2. Primeiros casos: os destinados à instalação de estabelecimentos comerciais, quais sejam postos de abastecimento de combustível, lojas, armazéns, restaurantes, hotéis e similares, para silos, depósitos e similares. No caso, para fins industriais, vamos lá: barragens, represas ou açudes,
oleodutos, aquedutos, estações elevatórias, estações também de água, instalações produtoras e de transmissão de energia elétrica, instalações transmissoras de rádio, televisão e similares, para estações de minerais e agora para estações de indústrias. Agora vamos aos casos que trata a respeito de serviços à comunidade, serviços comunitários na zona rural. Primeiro, previsão: portos marítimos, fluviais ou lacustres, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias e similares, para colégios, asilos, educandários, patronatos, centros de educação física e similares, para centros culturais, sociais, recreativos, assistenciais e similares, ou ainda para pós-saúde, ambulatórios, sanatórios, hospitais, creches e similares, para igrejas, templos e capelas, para conventos, mosteiros, organizações religiosas, para áreas de recreação pública, como cinemas, teatros e similares. Então vejam que há uma gama de hipóteses previstas no artigo 2º, que tratam de desmembramento de imóveis particulares para atendimentos a interesses públicos. São possíveis desde que hajam autorização prévia do INCRA nesses casos. Tá bom, amigos? Então vimos as exceções à fração mínima para o parcelamento. E agora vamos tratar de um tema bastante polêmico que diz respeito aos chamados sítios de recreio. Sítios de recreio, pessoal, são aqueles imóveis localizados em zona rural, utilizados para fins urbanos, para o lazer. São aqueles sítios pequenos que a pessoa utiliza no fim de semana para a sua recreação, sem que haja qualquer destinação rural. Lhes pergunto, hoje em dia são possíveis as criações de chamados sítios de recreio? Bom, vamos ver agora como é que está a situação hoje em dia. Muitos questionam se há previsão legal desses chamados sítios de recreio. Eu lhes digo que há previsão legal. A primeira hipótese prevista está no artigo 61, parágrafo 2º do Estatuto da Terra, da Lei 4504 de 64. Então, há a primeira previsão legal do artigo 61, parágrafo 2º da Lei 4504 de 64. Vamos até a previsão. Parágrafo 2º. O proprietário de terras próprias para lavoura ou pecuária, interessados em loteá-las para fins de urbanização ou formação de sítios de recreio, deverá submeter o respectivo projeto à prévia aprovação e fiscalização do órgão competente do Ministério da Cultura ou do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, vamos tratar hoje como INCRA, conforme o caso. Então, essa é a primeira previsão legal que tem a respeito de recreio. Artigo 61, parágrafo 2º da Lei 4504, trazia essa possibilidade, exigindo uma autorização prévia do INCRA para poder lotear, fazer um loteamento para fins de formações de sítios de recreio. Regulamentando esse artigo 61, sobreveio o Decreto Federal 59428 de 66. Então, sobreveio em 66, Decreto Federal 59428, regulamentando o artigo 61, parágrafo 2º, no seu artigo 96. Então, vamos agora à previsão do artigo 96 para entendermos o arcabouço legislativo referente aos chamados sítios de recreio. Vamos lá. Artigo 96. Os projetos de loteamentos rurais com vistas à urbanização, industrialização e formação de sítios de recreio, para serem aprovados, deverão ser executados em áreas que, inciso 1, por suas características e pelo desenvolvimento da sede municipal, já seja considerada urbana ou esteja em processo de urbanização. Inciso 2, seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada como de estância hidromineral ou balneário, ou ainda quando comprovadamente esse imóvel tenha perdido suas características produtivas, tornando-se antieconômico. Então, essas eram as previsões do artigo 96 do Decreto Federal 59428. Presente um desses requisitos, comprovado através de um ofício da Prefeitura ou
por um técnico profissional habilitado, o INCRA autorizava os loteamentos para fins de formações desse recreio. Então, esse decreto federal ainda está em vigor, assim como o artigo 61, parágrafo 2º da Lei 4504. Esses artigos não foram revogados nem declarados inconstitucionais. Vocês vão entender por que eu estou falando isso um pouquinho mais à frente. Ainda tratando do sítio de recreio, veio o INCRA e expediu as normativas 17B de 1980, tratando dos fracionamentos de imóveis rurais e tratava especificamente também dos casos desse recreio, como espécies de fracionamentos de imóveis rurais para fins urbanos na zona rural. É importante destacar isso, que esse recreio, esses loteamentos para fins de formações desse recreio, eram, na verdade, fracionamentos de imóveis rurais em áreas rurais para fins urbanos. Então, a normativa 17B trazia a previsão da possibilidade, prevendo, no entanto, uma mera audiência do INCRA. Ou seja, se o proprietário chegasse com um projeto de loteamento, comprovando um dos requisitos daquele decreto, o INCRA autorizava o loteamento sem fazer qualquer exigência, porque o entendimento do órgão da autarquia naquela época era de que deveria ocorrer apenas uma mera audiência. Tá bom, pessoal? Então, era esse cenário até o advento da normativa 82B do INCRA em 2015. Com o advento da normativa 82, que tratou dos cadastros, e a revogação da 17B no seu artigo 35, aí começou a discussão a respeito da possibilidade ou não, porque essa normativa 2015 nada tratou a respeito dos fracionamentos dos imóveis rurais. Se omitiu, silenciou-se a respeito disso. Nesse caso, o Ministério Público do Paraná, em 2016, expediu um ofício ao INCRA solicitando esclarecimentos a respeito de eventual omissão a respeito dos fracionamentos de imóveis rurais. Foi aí que o INCRA expediu uma nota técnica número 2, em 2016, dispondo o seguinte: que não poderiam mais ocorrer fracionamentos de imóveis rurais para fins urbanos em zonas rurais, que essas previsões a respeito desse recreio teriam perdido seu suporte constitucional de validade. Então, esse é o entendimento atual do INCRA, de que não cabe mais criações de loteamentos para fins de formações desse recreio, que essas regras do decreto e do artigo 61, parágrafo 2º, seriam inconstitucionais, teriam perdido suporte constitucional pós-Constituição de 1988. Tá bom, pessoal? Esse é o cenário que temos hoje, de que não pode mais ser realizado um loteamento para fins de formações de sítios de recreio, conforme o entendimento do INCRA, exteriorizado na nota técnica número 2 de 2016. Tá bom, pessoal? Esse é o cenário atual. Então, como resolver esses casos do sítio de recreio? Como que pode, se na prática existem sítios de recreio e não estão regularizados, o que o proprietário pode fazer? Bom, pessoal, no caso de ser um loteamento em que já há características urbanísticas naquele loteamento, cabe solicitar ao município que, de repente, faça uma lei de urbanização específica para aquela região, para aí sim transformar aquela área em uma área urbana, ou regularização através da REURB, se ficar comprovado que se trata ali do núcleo urbano informal. Tá bom, pessoal? Essas são as soluções. Agora, temos visto muito em municípios, principalmente do estado de Minas Gerais, leis municipais tentando regulamentar sítios de recreio nessas zonas rurais sem transformá-las em urbano. Lembrando, senhores, da primeira aula, que eu tratei dos princípios do direito agrário, do princípio do monopólio da União para legislar, que também está positivada no artigo 22, inciso 1 da Constituição, de
de que só cabe à União, privativamente, legislar sobre o direito agrário. E nesses casos, há uma flagrante inconstitucionalidade dessas leis, porque geralmente mandam aplicar as regras da Lei 6766. A título de exemplo, trago aos senhores o incidente de arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal número 30/2011, do município de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, a respeito de uma lei municipal que regulamentou o sítio de recreio em zona rural. O entendimento do TJ Minas Gerais foi o seguinte: parcelamento do solo rural, competência privativa da União, suposta extensão da área urbana, competência residual do município. Inteligência do artigo 170, parágrafo único da Constituição Estadual de Minas. Aí vem: compete à União legislar sobre o direito agrário, configurando usurpação de competência à lei municipal, que pretende regulamentar o loteamento de solo rural. Então é isso, infringência ao princípio do monopólio da União para legislar, ofensa ao previsto no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Tá bom, pessoal? Ficamos aqui com essa aula, voltaremos na próxima aula. Um abraço a todos.